Revista da Cidade está de volta e o assunto agora é como combater a obesidade. Mesmo porque são muitas as opções que as pessoas têm hoje, né? Muitos os recursos que a medicina coloca à nossa disposição para combater este mal que muita gente considera aí o mal do século, né? Além, claro, de exercícios físicos, uma alimentação muito saudável que todo mundo deve fazer, a medicina hoje coloca à disposição alguns recursos. Um deles é o balão intragástrico. Para falar sobre isso e mostrar um pouco melhor, né, para quem é indicado esse recurso, eu estou recebendo o Dr. Jansen da Silva Souza, que é médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Muito obrigado. Esse recurso existe já há algum tempo? É um recurso antigo ou é uma novidade? Não, ele já tem uns 10 anos, mas, digamos assim, começou a ser mais conhecido e divulgado fazendo uns 4 anos já. E ele veio evoluindo neste período de 10 anos com relação a materiais, sim, técnicas para colocação? Mudou, sim, alguma coisa do início, de quando se começou a trabalhar com isso para hoje. Tem alguma alteração a nível de material que é utilizado, se conhece mais como se proceder para trabalhar com o material. Certo. Bom, essa técnica do balão intragástrico, ele é considerado uma técnica, claro, um pouco mais invasiva do que simplesmente uma dieta, um regime, mas também é menos invasiva do que uma cirurgia de redução do estômago. Sim, com certeza. Para que pessoas é indicado essa técnica? Bom, existem, digamos assim, duas grandes indicações do procedimento. O primeiro é para a pessoa que tem uma obesidade leve, digamos assim, um sobrepeso. Que ainda está longe da obesidade mórbida. Exatamente. Então, para essas pessoas, a indicação é boa, de um modo geral, para esse tipo de situação. Tá. E existe também a indicação para os casos de obesidade mórbida, quando o paciente tem uma série de comorbidades, patologias associadas com o excesso de peso, e que o procedimento cirúrgico, então, às vezes se torna de risco aumentado. Então, em alguns casos, se indica a passagem do balão para o paciente perder inicialmente um pouco de peso, melhorar a condição clínica e a partir daí ser submetido à cirurgia. Ah, então ele também pode ser uma técnica, um método complementar. Exato. A uma cirurgia que a pessoa vai precisar posteriormente. Com certeza. Mas ele também pode servir como um tratamento único. Olha, para você ainda não chegou nos tantos por cento, quantos por cento que a pessoa tem que ter para ser indicado uma redução de estômago? Quantos por cento de gordura? O IMC do paciente acima de 35 para 40 já começa a ter indicação. Tá, então uma pessoa que não chegou a esse ponto, ela pode sim ter indicação do balão. É considerado cirurgia o processo de colocação do balão? Em teoria